Como é que as ações da Taesa vão te deixar ricos em 2025? Aliás, será que essas ações vão te deixar rico em 2025? Existe esse tipo de coisa? Se você já tiver um patrimônio, né? Quanto é que você precisaria ter de ações da Taesa para ter uma renda passiva bem alta, ter uma vida com bastante tranquilidade? São perguntas pertinentes, ainda mais no momento em que Taesa já está caindo bastante aí nos últimos 12 meses. E não só a cotação, os dividendos também vêm caindo, tem muito analista que não estão convencidos com Taesa e por isso a gente achou uma boa gravar esse vídeo. É isso que eu e o consultor de investimentos aqui do Clube do Valor, o Luca Moura, que já apareceu aqui em alguns vídeos. Quem se lembra do Luca, comenta aqui. Tenho certeza que você vai curtir o que ele tem para te mostrar. Luca, bola contigo. Valeu, Ramiro! E gostei do novo corte. Bom, para começar a te contar se esse papel vai ou não multiplicar o teu patrimônio agora em 2025, eu acho importante primeiro entender como andam as coisas para a Taesa e te contextualizar um pouco sobre o setor. Taesa 11, elas são ações units, que são um englobado de papéis que fazem parte da companhia e hoje ela é considerada um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. E o que na prática significa ser do setor elétrico trabalhando na transmissão? Dentro do setor existem empresas geradoras que geram energia elétrica, empresas que transmitem essa energia elétrica, como é o caso da Taesa, e empresas que distribuem essa energia. Às vezes uma delas pode fazer as três coisas, ou enfim. No caso da Taesa, ela trabalha com a transmissão. Hoje, a gente está vivendo uma transição energética, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E agora a gente está com uma onda mais sustentável que pode vir a impactar empresas que trabalham, por exemplo, só com geração de energia, deixando de lado alguns movimentos mais antigos, alguns outros modelos. Então, para as empresas que trabalham transmitindo essa energia, elas sempre vão ter energia para transmitir. Então, isso é um fator positivo para a Taesa, mas ainda assim não é o suficiente para fazer com que os analistas fiquem convencidos de que, bom, vale a pena comprar esse papel pensando em dividendos. Por que eles não estão convencidos? Quando a gente vai olhar para os números da companhia, a gente vê que o lucro caiu 6% e ficou 307 milhões abaixo das expectativas nos resultados mais recentes. Só que, apesar disso, se a gente olhar para os últimos 9 meses ali, os primeiros 9 meses de 2024, que é o período que a gente está avaliando aqui com base no resultado desse trimestre, eles, na verdade, tiveram um crescimento de cerca de 2%. Esse último trimestre que ele foi um pouquinho abaixo das expectativas. E quando a gente vai olhar para a relação da receita líquida, a gente vê que ela também sofreu uma retração. Pouca, mas ainda assim teve. E a mesma coisa aconteceu com o EBITDA e com o desempenho operacional. E aqui a gente tem mais um dos grandes pontos em Taesa. O endividamento em si, ele segue com o índice de alavancagem um pouco acima, em níveis elevados. E ele se manteve igual, mesmo com uma leve retração na dívida. Outro ponto trazido também pelos analistas da Empíricos foi o declínio causado pelas concessões indexadas ao IGPM, que teve uma pequena retração e aí impactou negativamente também nesse lucro. Só que por outro lado, a gente teve reajustes relacionados ao IPCA, que ajudaram a balancear um pouco essa conta. Bom, esses motivos fazem com que a Empíricos tenha uma recomendação neutra em relação à Taesa. Para eles, a empresa está bem precificada e, consequentemente, não está barata. Não está no preço comum, como se eu fosse no mercado comprar um alimento e ele está no mesmo preço que ele sempre teve. Eu vou comprar se eu estiver precisando, senão tá tudo bem. Posso esperar um momento melhor. É assim que eles estão se posicionando. Por outro lado, a Agro Investimentos recomenda inclusive a venda da ação, apesar dos dividendos da companhia. O múltiplo que eles estão levando em consideração para dar essa indicação é basicamente a taxa interna de retorno da companhia, que hoje está abaixo dos próprios títulos públicos, que chegaram a aparecer a inflação mais 7. E, consequentemente, ocorre uma comparação dos papéis da Taesa com os títulos públicos. E aí, para dar um terceiro contraponto, a Taesa está entre as 20 ações recomendadas pelo BTG, como boas pagadoras de dividendos para 2025. Então, aqui a gente viu a Empíricos tendo uma recomendação neutra, a Ágora tendo uma recomendação de venda e o BTG classificando ela como uma boa pagadora para 2025. Mas e aí, no final das contas, quem que tá certo? Por quem que eu vou? O que vocês estão vendo aí? É claro que tu deve estar confuso, né? Pô, em quem que eu vou acreditar? Vou comprar? Vou vender? Vou manter em carteira? E assim, será que essas informações nos levam a crer que a Taesa ela vai te deixar rico agora em 2025 ou, na verdade, tá tudo errado e vamos ter que vender? E eu vou te mostrar isso na prática agora na sequência, mas com esse tanto de recomendação divergente, a gente só tem a prova de um ponto, que é muito difícil a gente simplesmente se embasar aqui em recomendação, porque muitas vezes acontece o que aconteceu agora e elas são divergentes, e a gente se perde quando não tem uma estratégia clara. E no fim das contas, eu te digo isso porque eu vejo na prática, assim como vários dos consultores que a gente tem aqui nas análises de carteira, clientes que compram um papel simplesmente por comprar.
E é o caso desse investidor aqui, que ele tinha 370 mil reais em ações da Taesa, mas comprava sem estratégia, simplesmente ia comprando os ativos que eles são os mais famosinhos, aqueles que são mais populares aqui na internet e no fim das contas não sabia mais o que fazer com os papéis. E a verdade é que a maioria dos investidores são assim. E tudo bem, porque na verdade tu tá assistindo esse vídeo aqui com o intuito de te informar, de ter um conhecimento maior, de saber o que está acontecendo com a Taesa. Assim como esse inscrito, tu também precisa de ajuda para traçar uma estratégia, entender o que cabe para ti, né? Porque afinal de contas não é tão simples assim tu estruturar a estratégia e entender o teu perfil. Eu te convido a participar também de uma consultoria de investimentos gratuita com um consultor certificado como eu aqui no Clube do Valor, assim como fez esse inscrito, que falou pro Pedro da nossa equipe que foi uma solução super bacana, principalmente para quem não tem tempo, para quem quer focar nessa evolução patrimonial, basicamente quer confiar em alguém para acompanhar o mercado. Para a semana que vem, a gente ainda vai ter 7 vagas gratuitas, então clica nesse card que está aparecendo aqui em cima ou no primeiro link da descrição, preenche o formulário abaixo e aguarde o contato da nossa equipe. Bom, mas e aí? Esse cara que tem 370 mil em Taesa, vai conseguir ficar rico com essa ação em 2025? E aí, para quem viu o vídeo do Banco do Brasil, já sabe mais ou menos a resposta. Quanto que é preciso comprar de Taesa para ficar rico com ela? E vamos olhar isso de perto agora. Para começar, o dividend yield de Taesa performou na exata média histórica em 2024 e caiu um pouquinho agora nesse começo do ano já. Só que, na expectativa de mercado lá no início do ano passado, era de que os dividendos de Taesa eles iam secar ainda mais. Quando na realidade não foi isso que aconteceu, porque de 2023 para 2024 os dividendos eles inclusive cresceram. E aí, apesar da queda recente, o indicador ele ainda está acima do que 2023. Só que, se você acompanha a gente aqui há bastante tempo, sabe que quando a gente fala de dividendos, a gente não olha só para o indicador do último ano, mas sim dos últimos 3 anos, e com base em 5 filtros principais. E, inclusive, são a partir desses filtros que a gente chega nas ações que são consideradas as 10 ações maiores pagadoras da bolsa, através da nossa máquina de dividendos. E dessas 10, 7 nós revelamos de forma 100% gratuita no segundo link da descrição. Só que, será que nesse ranking a Taesa ela aparece, não aparece? E eu vou te responder isso enquanto eu simulo se ela vai ou não te deixar rico. Lembrando que, para fazer isso, eu usei, por óbvio, o histórico que essa ação ela pagou no passado. E aí, quando a gente vai olhar para isso, por ação, a Taesa ela pagou uma média de 13,56 nos últimos 12 meses. Já nos últimos 3 anos, a média foi de 3,94 por ação. E se a gente fosse trazer esses números para a realidade do inscrito que a gente analisou aqui, essa carteira com 370 mil em Taesa receberia uma média de 44 mil ao ano com esse papel. E isso daria mais ou menos aí uns R$ 3.600 por mês. Mas agora vamos imaginar que ao ano a gente, ao invés de receber 13.600, a gente quer receber R$ 10.000 por mês só com Taesa, jogando por baixo aqui. Bom, para isso a gente precisaria de mais ou menos R$ 120 mil por ano e comprar cerca de 30 mil ações da Taesa. Em reais, essa quantidade custaria mais ou menos R$ 1 milhão. R$ 1 milhão investidos para receber R$ 10.000 por mês. Isso não vai deixar ninguém rico também, né? Vamos subir um pouquinho mais a régua então. Para receber R$ 30 mil, ou seja, R$ 360 mil no ano. Aí a gente teria que fazer a proporção, ou seja, comprar 91 ações a um custo de mais ou menos 3 milhões. Bom, e a gente está aqui aumentando esse bolo para entender o quanto que a gente precisaria aí com quantidade de papéis para atingir um determinado resultado aqui em dividendos. E se eu quisesse 1 milhão, me diz aí, quanto que tu acha que vai ser? E em um ano, se a gente quisesse receber 1 milhão, a gente precisaria ter acumulado aqui mais ou menos 8 milhões só em Taesa, que daria mais ou menos o equivalente a R$ 80 mil por mês. Beleza, mas qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade, lógico, é saber se realmente a Taesa ela é o melhor investimento durante esse tempo. E, na verdade, de novo aí para quem viu o vídeo do Banco do Brasil, esse negócio de uma ação que vai te deixar rico e tal, isso não existe, não faz sentido nenhum. Até porque, além da rentabilidade, a gente precisa olhar para o fator que é o risco, né? E é muito arriscado a gente concentrar a nossa alocação. E na prática, se você gosta de dividendos, eu vou te mostrar aqui as estatísticas. Uma carteira composta aí com as 10 melhores pagadoras, compostas pela máquina de dividendos, nos últimos 20 anos rendeu cerca de 8,7% acima da inflação, porque a gente sempre tem que olhar para o ganho real que a gente vai ter. E aí eu vou comparar com se aquele cara que teria que comprar 1 milhão em Taesa para receber R$ 10.000 em dividendos, se ele tivesse, ao invés de feito isso, centralizado esse 1 milhão na Taesa, comprado esse 1 milhão nas 10 melhores pagadoras. E ao invés de ter recebido R$ 10.000 por mês em dividendos, ele teria recebido R$ 35 mil só de renda passiva. Agora, aquele cara que compraria 8 milhões de reais em Taesa para receber R$ 80 mil por mês,
e 1 milhão por ano, se ele tivesse investido essa mesma quantia na máquina de dividendos com as 10 melhores, ele teria recebido R$114 mil por mês de renda passiva. Então aqui a gente está falando de uma diferença bem relevante para a construção do portfólio e inclusive com uma diversificação de portfólio. Bom, beleza, mas a gente comparou aqui a máquina de dividendos com a Taesa. E a Taesa, no final das contas, ela está entre essas 10 melhores pagadoras de dividendos. Já entendeu que centralizar tudo na Taesa talvez não seja a melhor solução. E no ranking das máquinas de dividendos, a Taesa, na verdade, ela não chega nem a entrar na disputa pelos 10 primeiros lugares. Isso porque nos filtros da seleção, a ação ela precisa demonstrar estar crescendo o seu lucro nos últimos 3 anos completos para que seja seguro a gente alocar o nosso recurso e investir no longo prazo pensando em dividendos constantes. E esse não é o caso da Taesa, pelo menos não por hora. Mas e aí, depois de tudo isso que eu te mostrei, tá pensando em comprar a Taesa? E assim, eu já deixei bem claro aqui que ela sozinha não é o suficiente para te deixar rico. Na verdade, o que te deixa rico é, primeiro, uma boa estratégia que diversifica melhor o teu patrimônio, uma estratégia que te protege ao máximo de perder dinheiro, o tempo que a gente investe, porque na fórmula dos juros compostos o tempo ele é o fator exponencial nessa conta, e de fato a constância em fazer aportes mensais, porque a gente sempre vai conseguir fazer ajuste e aproveitar os momentos de ciclo, né? Eu de novo enfatizo aqui o convite para que tu participe de uma das sessões gratuitas para consultoria de investimento. Aproveita também e na sequência aqui dá play nesse outro vídeo em que a gente vai te revelar 3 estratégias para dobrar os teus dividendos e eu te vejo numa próxima, né? Um grande abraço, um ótimo 2025 para ti e para tua família e até mais!